O nome e a idade do senhor? Bom, eu nasci em 10 de março de 1942, no Rio Grande do Sul, município de Paim Filho, e moramos lá até 1949, de lá viemos até Bom Sucesso, que era distrito de Pato Branco, hoje Bom Sucesso do Sul, e de lá nós se deslocamos, em 52 nós se deslocamos, vindo por trilhas, passamos por Verê, que naquela época era Lajado Grande, chamado, a comunidade Lajado Grande, viemos até Dois Vizinhos, que na verdade era Dois Vizinhos, porque só existia 2 moradores, né? Não existia comércio nenhum, apenas existia um moinho que fazia farinha assim, de fubá, né? Até era na casa do seu Arlindo Azevedo, né? E dali nós, até ali viemos num caminhãozinho, né? Mas levamos 3 dias para chegar ali, porque não era picada, careiros, o caminhão atolava muito, caía em bueiros, assim, né? E dali nós deixamos a nossa mudancinha, que trouxemos assim, um começo, na época a gente se criava suínos, né? Trouxemos um começo de uma tropinha de porco, de suínos, e viemos, né, dali para cá de a pé, né? Assim, uma porção de criança, que a nossa família era meio grande, né? A mudancinha transportada nos cargueiros, né? E a piazadinha tudo assim, caminhando, a pezinho, de Dois Vizinhos até aqui na Barra do Lontra, porque na verdade era trilha, não existia estrada de carroça, não existia nada, né? Apenas até Dois Vizinhos vinha um caminhãozinho, mas assim muito mal. Então a nossa vinda para cá, né, foi assim, no ano de 52, né, e chegamos aqui a pé, né, passamos por São Miguel do Canoa, né, Colônia Rica, Biracema, hoje, né, as comunidades são esses nomes, que antes não era, né, atravessamos o rio Jeracatiá, subimos daí Lontra acima, atravessamos 3 vezes o rio Lontras e chegamos aqui na Barra do Lontra, onde a gente reside até hoje. A gente se criou aqui nessa comunidade, né? E é onde a gente está residindo até hoje. A renda da família era baseada em quê? A renda da família na época era criador, se chamava assim safra de porco, né? Safrista. Então se derrubava o mato, né? Porque aqui era puro mato, puro sertão. Nós chegamos numa época aqui que ainda se tirava a terra, não era uma terra devoluta, né? E daí se derrubava o mato e sempre se procurava um lugar onde era perto de água. E quando esse milho estava maduro, a gente fazia uma enserra, derrubava pinheiro, tirava aquela rachão de madeira assim, do pinheiro e fazia aquelas mangueiras e ali daí a gente soltava os porcos, que eles mesmos iam para a roça, comia o milho, né? E daí, quando era de tarde, a gente chamava por casa, dava uns gritos por lá, e daí o bicharedo era acostumado, né? Aí eles vinham tudo dentro da mangueira, a gente fechava, no outro dia de manhã cedo soltava de novo, né? E eles mesmos, né, que colhiam o trato deles, comiam lá na roça, na beira, e durante o dia deitavam na beira da água, no meio da água, fuçando no barro e assim por diante. O senhor pode descrever para nós como era Salto do Lontra, o comércio, igreja? Havia transportes, meio de comunicação? Não. Na época que nós entramos aqui, na verdade, Salto Lontra tinha uma bodeguinha que para comprar, eles compravam couro de caça e nós vendíamos o couro de caça em troco de munição, né, para caçar. Né, que existia muita caça e a sobrevivência também era baseada em caça, né? Saía para caçar para poder ter uma carninha para comer, uma coisa diferente, né? Então nós tinha uma bodeguinha que era José Alemão, depois veio o Nicolau Inácio, onde tem, até hoje é conhecida a Avenida Nicolau Inácio, que é a avenida principal do Salto do Lontra. Depois veio o tal de Antoninho Teles, em Santa Terezinha, mas na verdade Salto do Lontra não existia comércio, né? Era só trilha. Na época tinha estrada de carroça que vinha até Rio Jeracatiá, que hoje é Nesmarque. Na época era Jeracatiá, conhecido por Jeracatiá, que morava lá o Florindo Penso, tinha uma bodega, né? E então dali para cá era só trilha também, né? Até Salto Lontra. Então o comércio não existia.
existia uma bodeguinha para você comprar 1 quilo de açúcar, para você comprar uma querosene, 1 litro de querosene, para você, de repente, comprar um melhoral, que era o comprimido mais usado na época, né? Mas, na verdade, o comércio não existia naquela época. Para ir para médico, como que vocês faziam quando alguém ficava doente? Olha, médico, aí na época dali, não bem no ano que nós viemos para cá, ainda não existia nem Beltrão, era só Pato Branco. Aí de repente veio o Dr. Valdo, que colocou o hospital, um homem muito conhecido, né, aqui em Francisco Beltrão, na região toda, né, e daí ele veio ali e instalou um hospital, era o hospital do Dr. Valdo. Mas nós, para se deslocar até lá, várias e várias vezes, até a pessoa morria muita criança na época, por falta de ter transporte para levar até, né? Pessoas adultas, pessoas de idade, né? Morriam porque não tinha como levar. Como é que daqui em Beltrão a cavalo? Não tinha. A pessoa estava numa situação que não tinha como, né? Então, naquela época era tão difícil, né? Que não tinha como. Eu mesmo conto uma história minha, né? Que aconteceu comigo, né? De uma vez numa caçada, eu fui caçar, em vez de cair a caça, eu caí, porque abriu a espingarda e o cartucho voltou, deu na minha testa, portanto eu dei um sinal, né? Na minha cabeça, assim, afundou o crânio, né? E eu me curei passando banho de galinha, vejo bem, nem um comprimido, né? Que se fosse hoje, não sei onde que eles me levariam, né? Então, por que que aconteceu isso? Porque não tinha como levar daqui a Francisco Beltrão, que era o único lugar que tinha um hospital. E a escola? Tinha escola? Como que era a escola? Existia? Não existia escola, né? E aí eu não sei precisar, ali, daí uns 4, 5 anos, aí eu tinha uma irmã que ela foi estudar a freira, e daí ela voltou para casa, sabe? E daí se reuniu o pessoal aqui, e daí já tinha, Francisco Beltrão já era município, né? E daí já tinha prefeito, final, já tinha uma estrutura, e daí então o pessoal se reuniram aqui, levaram ela até Francisco Beltrão, pediram autorização, se dava para ela lecionar, e nós, né? Daí a minha irmã, que foi a primeira professora, até se vocês pegarem o livro, a história, que conta um pouquinho a história de Salto do Lontra, tem o nome dela, que é a Vercedina Caranhato, que foi a primeira professora aqui da Barra do Lontra, que na época só existia 4 professoras, que era a Vercedina aqui da Barra, a dona Irondina Vobeto, que era de Salto do Lontra, tinha outra que era da família Teles, na Santa Teresinha, e uma da família da Luz, em Sede da Luz. Eram as únicas 4 professoras que existiam. Então nós construímos uma escolinha que servia de escola e igreja. Foi eu, meu pai, o Maurício, o Luciene Caranhato, que era meu pai, Manuel Meirinho, Aristide Meirinho, que derrubamos a mata, derrubamos pinheiros, tiramos a madeira, fizemos aquela escolinha, né? E daí serviu para a escola e servia também para nós fazer nossos encontros, nossas orações. E eu quero citar, assim, um fato, que na época só podia estudar até 14 anos. Né? E eu gostaria muito de ter estudado, porque quando eu estudei até o 2º livro, na época falava em 2º livro, né, em Bom Sucesso do Sul, e eu queria muito estudar, mas a lei não permitia, eles tinham uma lei burra, eu chamo de lei burra, que se eu quisesse assistir a aula eu tinha que sentar na porta da escola e ficar assistindo, porque eu não podia me misturar junto com os outros alunos, então eu não consegui. Quais eram os métodos que eles utilizavam para ensinar os alunos? Qual era a forma deles ensinarem os alunos? Existia quadro negro, giz, esse tipo de coisa? Algum tinha lousa, que eles falavam a lousa, né? Era a única coisa que tinha, às vezes uma lousa mais grandinha, 30 centímetros quadrados, vamos colocar isso, né? Aí escrevia lá com giz, né? Tinha caneta que era com pena, colocada num vidrinho de tinta, né? E daí lápis, o lápis normal, mas um lápis que aguentava o ano todo, né? Tinha aquela borracha que colocava na ponta do lápis para apagar os erros que existiam, né? E assim, e livro, né? A cartilha que falava, assim, né? Então na época já existia cartilha? Existia cartilha, já existiam livros, assim, né? E nenhuma professora tinha formação, alguma formação?
do conhecimento mesmo, na época, porque aqui, sabe, a gente não tinha informação nenhuma, porque estava isolado, vivia num mundo diferente. Mesmo que até Francisco Beltrão, Pato Branco, essa região toda, e vizinho, era um mundo diferente, era sertão, apenas estava começando a ser habitada essa região. Né? Então, aí não, né, não tinha. Então, pronto, já deu, senhora, você quiser. Era isso mesmo. Uhum. Então, e, claro, e o meio de comunicação não existia nada, não existia nada. O nosso transporte, quando começou, que abriram uma estrada aqui, aí tinha o tal de Jaquetaquevá, até seria bom que ficasse registrado, né? E daí nós saía daqui de madrugada, pegar esse tal Jaquetaquevá, que era um caminhão, né, com uma lona em cima, né, rodeado de pau a pique, né? E nós sentávamos lá, embarcávamos naquele caminhão, ia até Francisco Beltrão. No começo ia num dia, voltava no outro, depois daí começou a ir todo dia, né? Tempo bom, daí ele ia num dia, voltava no mesmo dia. Quando chovia, atolava, daí um dia voltava no outro, e era assim. Nosso transporte era dessa maneira.